E ali te encontro no mistério, meio alma, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei.
Boa noite, irmãos. Para dar início a esse culto, vamos abrir a Bíblia no Salmo, no livro de Salmos, capítulo 9. Salmo, capítulo 9, versículo 7. Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor. Assim diz as Escrituras: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que o buscam. Cantem louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamem entre os povos o que ele tem feito, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor, vê que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião me proclamem todos os teus louvores e me alegrem na tua salvação. As nações se afundam na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam envenenados nas obras de suas próprias mãos. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam, sejam as nações julgadas da tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. Amém? Irmãos, o Senhor não desampara aqueles que o buscam. Diante desse Deus que é eterno, está sentado no alto e sublime trono, um trono de justiça. Diante desse Deus que está conosco, Deus onipresente, Deus onisciente também, que nos conhece os nossos pensamentos. Vamos cultuá-lo. Iniciando esse culto, vamos começar com uma oração reconhecendo quem Deus é. Uma oração clamando por misericórdia, clamando para que possamos cultuá-lo como Ele requer ser cultuado. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, glorioso Senhor sobre toda a terra, Tu que és santo eternamente, Tu que és bom eternamente, Tu que estás conosco, Deus, a todos os momentos. Tu que conheces os nossos íntimos, Pai, Tu que conheces cada caminho que andamos. Senhor, te pedimos, nesse momento, Senhor, ajuda-nos a cultuar a Ti, Pai. Ajuda-nos, Deus, a glorificar o Teu nome, proclamar a Tua palavra, Deus, fazer a Tua vontade, Deus. Te pedimos, Senhor, olhe para nós, Pai. Dá-nos da Tua graça cada vez mais. Que este Deus seja um culto agradável ao Senhor, Pai. Pelo Teu santo nome, Deus. Amém. Irmãos, ainda de pé, vamos abrir a Bíblia no livro de 1 João, capítulo 1.
Primeiro é João, capítulo 1, versículo 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos, nós acabamos de reconhecer quem Deus é. Ele é grandioso, Ele está acima de nós, e Ele é todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Nós reconhecemos a grandeza de Deus e reconhecemos a misericórdia dele também. Só que Deus também é santo, extremamente santo, assombrosamente santo. Ele é puro, Ele é Deus. E nós pecamos. E qualquer um que diga que não possui pecados, ou que diga que não peque, deixa mentiroso, e a palavra não está nele. Isso testemunha o próprio João, que escreveu essas coisas, e o próprio Deus, que inspirou que elas fossem escritas. Então, sabendo que nós temos pecados, sabendo que nós pecamos, agora nós teremos um tempo de 1 minuto, aproximadamente, de oração silenciosa, em que nós oraremos a Deus, reconhecendo os nossos pecados e clamando a Ele por perdão, reconhecendo nossa condição de pecadores e conhecendo a condição de Deus de perdoador dos nossos pecados, aquele que nos perdoa, aquele que é misericordioso. Pode se sentar. Logo após isso, faremos um hino.
Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 16. Coríntios, capítulo 16. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vai juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei cartas àqueles que vocês aprovarem para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Esse texto fala a respeito de uma coleta que está sendo realizada na igreja do meu ministério. Essa prática de coletas também perdura até hoje. Tanto é que nós estamos no momento, vamos ter agora o momento dos dízimos e ofertas. Aqui é uma igreja, e essa igreja não necessita de recursos para se manter. Aqui na frente tem as caixas para depositar a oferta. Enquanto o pessoal do louvor toca no louvor, nós teremos essa oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Irmãos, o Salmo 150 diz assim, não precisa abrir. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza.
Louve-no ao som de tua trombeta, louve-no com harpas e liras, louve-no com tamborins e danças, louve-no com instrumentos de cordas e com flautas, louve-no com símbolos sonoros, louve-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Agora nós vamos louvar ao Senhor. O louvor é adoração. O louvor é louvor a Deus. E o louvor não é feito somente pelo ministério de louvor, mas por toda a igreja. Por isso que toda a igreja canta a um só Deus. Toda a igreja participa desse louvor ao Senhor. Por isso, vamos louvar a Deus agora, de todo o nosso coração, de todo o nosso alma. Vamos louvar a Deus. Bem, igreja, vamos colocar de pé, adorar nosso Deus, com alegria, porque Ele é digno de receber nossa adoração. Te busco, Senhor, te procuro, Deus. Eu te busco, te procuro. O silêncio do
Porque tudo que há dentro de mim necessita ser curado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-nos nessa noite, e que a palavra do Senhor possa ser colocada no nosso coração e que possamos colocá-las em prática, Senhor. Senhor, cuide das pessoas que nesse momento estão em casa, no conforto do seu sofá, em frente à televisão, em cima de uma cama com depressão. Senhor, que isso não venha trazer prazer, mas que a palavra do Senhor possa trazer alimento e prazer, ó Deus, para essas pessoas que estão desgostosas da vida. Senhor, nos o pastor nessa noite, que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, estar com os corações abertos. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessitamos o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, chama aqui à frente, pastor Anderson. Vamos orar por ele. Senhor Jesus, Pai glorioso, Deus sobre toda a terra, Deus, está aqui seu servo, Pai. Senhor Jesus, te pedimos pela vida dele, Pai. Guarde ele, Senhor, guarde a família dele. Esteja com ele, Deus. Senhor, meu Deus, te pedimos também pela pregação de hoje. Pai, que ele não fale nada, senão as tuas escrituras, Pai. Por meio das tuas escrituras, Senhor, o Senhor fala conosco, Deus. Seja o Senhor louvado acima de todas as coisas, Pai. Os pastor Anderson, Deus, como ferramenta para todo louvor, Pai. Seja o Senhor louvado acima de tudo. Amém. Meus irmãos, graças a paz, amém? Hoje Deus abençoe a vida de cada um. Vamos chamar nossas amadas hoje permanecerão conosco. Mas que bom que estamos aqui reunidos pelo motivo pelo qual estamos. Louvamos o Senhor, agradecemos o seu santo e poderoso nome. Ele não precisa de nós é que precisamos dele. Saiba disso, você será edificado todas as vezes que você se dirigir ao Senhor. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 1. Dando sequência à segunda parte da mensagem, iniciada na semana passada. Segundo Coríntios, capítulo 1, leremos do versículo 6 ao versículo 11. Semana passada nós lemos do versículo 1 ao 5. Daremos sequência ao restante deste capítulo. Segundo Coríntios 1, versículos 6 ao 11. Diz assim, irmão, a palavra
do nosso Deus. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém. Irmãos, a palavra sofrimento, ela aparece algumas vezes nesses versículos lidos, aqui do versículo 6 a 11, também nos versículos da semana passada que nós lemos, versículo 1 até o 5. Mas fica claro na leitura feita, e percebemos aqui que Paulo está falando de grandes sofrimentos. Como ele diz nessa carta, nesses versículos, houve um momento em seu ministério que ele desesperou até da sua própria vida. E com certeza, irmãos, nós vamos concordar em algo, que grandes sofrimentos, eles deixam marcas nas nossas vidas. É inegável que momentos nos quais você tem enfrentado uma grande aflição, seja na enfermidade ou na área emocional, qualquer área que seja, grandes sofrimentos deixam marcas e se transformam em marcos nas nossas vidas. Ficam cicatrizes que não são fáceis de esquecer e elas se tornam marcos nas nossas vidas. Com certeza você se lembra de algum grande sofrimento em que a sua vida você é capaz de afirmar antes daquele dia e depois daquele dia, antes daquele sofrimento e depois daquele sofrimento. Deixam cicatrizes que se transformam em marcos em nossas vidas, ficam na memória. Mas é necessário que façamos essa pergunta: em que sentido? Em qual condição esses marcos, para qual fruto, qual saldo que eu e você, nós lemos e entendemos esses grandes sofrimentos em nossas vidas? Como eu disse, a palavra sofrimento aparece diversas vezes nesses textos dos quais nós lemos. A Bíblia nos diz que há sofrimentos que acompanham o Evangelho. Pedro nos diz que nós não devemos sofrer por sermos malfeitores, por exemplo. Alguém que infringe a lei, ele vai sofrer por consequências das más escolhas dos seus hábitos. A Bíblia nos fala, irmãos, aqui nesse sentido em relação aos sofrimentos que vêm e acompanham o Evangelho. E na sua Bíblia há diversas fontes e filosofias nesse mundo que oferecem explicações a respeito do sofrimento. A palavra sofrimento aparece diversas vezes aqui. Uma das respostas, fontes que lidam com o sofrimento é a chamada tal lei do retorno, né? Ou o chamado karma. Lei do retorno ou karma. Você faz algo e você há de pagar esse algo, ou nessa vida ou na próxima. E se você está sofrendo, nada mais é do que o universo
exigindo pagamento de algo que você fez de errado. A lei do retorno é basicamente isso, o karma é basicamente isso. Não há relacionamento, não há perdão nessa equação. Se há sofrimento em sua vida, de qualquer ordem que for, é apenas o universo trazendo equilíbrio ao desequilíbrio que você trouxe ao fazer algo de errado. Não há perdão, há apenas pagamento de contas. Qualquer que seja o seu sofrimento, em qualquer área que seja, a explicação dada pelo entendimento, filosofia da lei do retorno ou do karma, que muitos creem e acreditam, é apenas isso. O desequilíbrio causado pelos seus atos errados, o universo está trazendo equilíbrio novamente. E você, ao parar de sofrer, pagou a dívida. Não há perdão, não há crescimento, não há aprendizado, não há nenhum tipo de consolo, apenas pagamento de dívida. Mas a palavra do Senhor nos traz outro entendimento em relação à possibilidade de que há sofrimentos que vêm não pelo pagamento de dívidas de vidas passadas, que não há, ou apenas de consequências. A palavra nos fala que há sofrimentos que acompanham sim o Evangelho, e que nesses sofrimentos não é apenas a questão de pagamento de dívida, mas o forjar de Deus em nossas vidas, e que há consolo, e que há ação de Deus em nós, e que há frutos, e que há o agir de Deus em nossas vidas em meio a esses sofrimentos. Paulo nos está aqui na segunda carta enviada à igreja de Corinto, que está na sua terceira viagem missionária. Já experimentado, já havia lidado com diversas coisas, não é a primeira viagem aqui que ele faz, já um experimentado, já havia enfrentado diversas coisas. Mas nós perceberemos que ao lidar com sofrimentos muito acima dos quais ele já estava acostumado, com sofrimentos muito acima do que estava no currículo dele, ele vai dizer que ainda assim houveram frutos gerados em sua vida. Versículos 1 ao 5, nós já trabalhamos ele na semana passada, em que vimos a importância de entendermos que o consolo de Deus em meio ao sofrimento é para que, sendo consolados, possamos consolar outros. Mas teremos outros frutos também, irmãos, provindos dessa passagem. Versículo 6, ele nos diz: mas se somos atribulados, é para o nosso conforto e salvação. Se somos confortados, é para que o vosso conforto, o qual se torna eficaz. Esteja atento ao texto. Para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. Há propósitos, há objetivos. Não é algo ao léu, como eu aprendi semana passada. Deus nos joga dados com as nossas vidas. Não é cara e coroa. Há propósitos e planos. O texto diz: o qual se torna eficaz. O qual do que? O conforto recebido em meio aos sofrimentos. E esse conforto que é recebido em meio aos sofrimentos que acompanham o Evangelho, o texto diz, ele não é frutífero, ele usa a palavra eficaz, o qual se torna eficaz. Se há algo, irmãos, que tem um grande poder de nos abater, se estamos falando sobre depressão, abatimentos nesse mês de setembro, é a ideia de que o sofrimento realmente altera a nossa percepção das coisas ao nosso redor. E que nós não enxergamos os frutos, não enxergamos ao propósito daquele sofrimento que eu e você estejamos vivendo. E quão importante é que nós tenhamos o olhar bíblico para esses sofrimentos. Então, já no início dessa mensagem, vemos que o conforto recebido em meio aos sofrimentos, a eficácia, o qual se torna eficaz, não é sem propósito. Ele avança dizendo no versículo 7: o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que eles também nós padecemos. Aí o versículo 7 diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação.
Um dos frutos trabalhados em nós é a paciência. Se é algo que nós queremos que se encerre em meio ao sofrimento, é o próprio sofrimento. Nós queremos que acabe o mais rápido possível, para ontem. E vem Paulo e nos diz que é gerado em nós o conforto que se torna eficaz, nos dando capacidade de suportar com paciência. Se uma coisa que a gente quer que deixe de acontecer é o prolongar do sofrimento, ou seja, a impaciência, o aguardar por mais tempo. Mas o texto nos diz que o conforto é para que possamos suportar com mais paciência as situações que vão perdurar por mais tempo que gostaríamos, mas elas não são sem propósito. Elas não deixam de estar em ação nas nossas vidas. E assim, irmãos, ele avança no versículo 7. Então chega o versículo 8, que vai nos mostrar a gente trazer o centro dessa mensagem. Porque não queremos, irmãos, acompanhem comigo, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima do quê? Acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos. O grande apóstolo Paulo, homem experimentado, o seu currículo diversas provações e lutas, mas ele diz que a situação que ele viveu foi acima das suas forças, a ponto de nada menos desesperar da sua própria, não só ele, mas todos estavam com ele. Realmente a temperatura e as coisas a que eles viveram subiram para muito além daquilo que eles já estavam acostumados. E eles desesperaram da própria vida. Tiveram a certeza, daqui a gente não passa. Está muito além do que nós já estamos capazes, acostumados a lidar. Mas ainda assim teremos frutos grandiosos ser gerados daqui desse mundo. A experiência de Paulo nesse sofrimento, irmãos, que nós não sabemos bem o que é, realmente deixou marcas, e foi um marco, a tal ponto que ele diz: não quero que vocês não fiquem sabendo que a aflição que nós vivemos na Ásia deixou marcas, mas nós iremos trabalhar quais sejam essas marcas. E foi um marco na vida desses homens. Realmente ficou na memória, mas como é importante, irmãos, que nós tenhamos um entendimento correto, para não fazermos desses marcos algo que vai nos conduzir para longe do Senhor, para não colhermos os frutos que Ele tem para gerar nas nossas vidas. Paulo, por causa da pregação do Evangelho, enfrentou a situação na qual ele não tinha capacidade de lidar. E ele realmente viu suas forças se esvaírem e realmente não há nada que fazer. E é exatamente nessa situação que é algo que ele ainda não havia experimentado, ele iria experimentar. E frutos serão gerados nisso tudo. Como você deve enxergar situações que estão além da sua capacidade? Qual o saldo que eu e você devemos escolher ao final de um período, quando nós saímos lá do outro lado? Saímos aos cacos ou saímos somente com frutos para serem trabalhados em nossas vidas e nas dos outros? Muitos saem marcados para nunca mais lidarem com aquilo que foi a razão do seu sofrimento. Muitos fazem desse momento um marco para se clausurarem, para se tornarem amargos, metidos, loucos, solitários, e nunca mais lidarem com aquilo que foi a razão do seu sofrimento. Mas essa não é a forma que devemos enxergar, e é nos moldar, vai nos interpretar essas situações. Como eu e você devemos enxergar e processar situações assim, e que você viu a sua completa fragilidade e incapacidade, são para nos enclausurar, nos tornar amargos, ressentidos, ou mais dependentes de Deus.
A resposta está no versículo 9. Contudo. A palavra contudo significa que o prisma vai mudar. A situação apresentada há de se apresentar algo que não está contemplado aqui. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que o que? Olha o objetivo, não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Contudo, já em nós tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aqui temos a resposta. O objetivo naquela situação em que ele não tinha controle de mais nada, se viu realmente sendo levado sem poder oferecer nenhum tipo de intervenção das suas forças. O objetivo era para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, para que se esvaísse qualquer ponta de que em mim eu tenho capacidade de lidar com situações, quaisquer que elas sejam. Realmente nós vemos aqui Paulo sendo exprimido pela permissão de Deus em situações para que se esgotasse qualquer tipo de pensamento ou sensação de que eu tenho cartas na manga, que no último segundo eu serei capaz de lidar, já tenho uma experiência. Não, aqui Deus realmente permitiu que ele lidasse com a situação, vivesse uma situação que esgotasse todas as cartas na mão, todas as possibilidades. Foi exprimido realmente para além das suas capacidades. Para qual objetivo? Para que ele não confiasse. A partir daquele momento, a marca gerada e o marco da sua vida, a partir de hoje, não há restos em mim de confiança na minha capacidade, mas para que eu confie ainda mais no Senhor. Vemos aqui, irmãos, que está acima das capacidades desse homem tão capaz, com tantos contatos, com tanta capacidade mental, com tantos recursos disponíveis a ele. Vemos que o objetivo de Deus é que ele confiasse ainda mais no Senhor, e que Deus, nesse desespero de Paulo, mostrou que acima da capacidade das forças dele não estava além da capacidade do poder de Deus. O que estava acima das capacidades de Paulo, dos seus companheiros, a ponto de ele desesperar da sua própria vida, não ameaçou em nenhum momento o poder de Deus. Nos objetivos aqui, que aquilo que está acima da capacidade de Paulo, que esteve acima da capacidade dele e seus companheiros, nunca ameaçou o poder absoluto de Deus. O que está acima da sua capacidade, meu caro, em nenhum momento ameaça o poder e a capacidade de Deus. Deus tem governo absoluto sobre todas as circunstâncias. E Paulo, que estava ali, seus amigos, se desesperando, mostra que Deus tem pleno poder sobre a vida, sobre a morte. Então, os primeiros objetivos é mostrar que aquilo que está acima da sua capacidade não está acima da capacidade de Deus, e que Ele tem governo absoluto sobre todas as circunstâncias. Com qual objetivo? Para que haja uma maior confiança, uma maior entrega, uma maior dependência do Senhor, para que nós não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Claro, está claro nessas palavras que esse sofrimento a qual ele enfrentou, que deixou marcas, mas quais marcas? Aqui ele nunca mais trabalharia pelo Evangelho? Não, as marcas de que realmente ele era frágil, mas que Deus tinha todo o poder, e que Deus governava e tinha poder sobre todas as coisas.
Dessa forma, irmãos, o segundo objetivo é para que houvesse maior confiança, maior entrega e maior dependência do Senhor. Não era que ele saísse daquele momento com mais reservas, desconfiado de tudo e de todos. Porque nós veremos nos versículos restantes que os frutos produzidos por Deus na vida dele demonstram claramente isso. Não era para que ele saísse com mais reservas, com mais desconfiança, com mais ressentimento, cheio de traumas, mas para que a dependência dele, a entrega dele, aumentasse. Deus estava expandindo os limites de Paulo, aumentando sua capacidade de lidar com circunstâncias ainda maiores. Como é importante, irmãos, que ao invés de entendermos que as aflições que nos acompanham, que fazem parte do forjar de Deus nas nossas vidas, não são simplesmente para nos enclausurar ou para nos afundar, mas que nós tenhamos esse olhar, o agir de Deus em nossas vidas, para que a nossa dependência dele aumente, e não o nosso internalizar, e não nos tornarmos mais ressentidos, mas para que a nossa entrega, a nossa dependência aumente, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ter essa visão molda a nossa leitura do passado e do futuro, e traz sustentação do presente. O que é isso que ele vai dizer? Veja o versículo 10, o qual, ou seja, Deus livrou o passado e livrará o futuro de tão grande morte, em quem temos esperado presente, e que ainda continuará a livrar-nos futuro. Ter essa visão, irmãos, de que Deus está ampliando nossas capacidades, nossas limitações, ao nos fazer mais dependentes dele. Isso vai nos fazer com que leiamos novamente, por esse prisma e por esse olhar, nosso passado, nosso futuro, e trazendo sustento no presente. Aquele que nos livrou no passado e nos livrará, e em quem nós temos esperado presente. Paulo se mantinha no caminho. Aquele que me livrou, me livrará, passado e futuro. Como eu e você, quais são as marcas, e essas marcas têm gerado quais marcos na sua vida e na minha vida? Aquilo que eu falei no início, pastor, depois daquele dia que a gente dá o dia, a hora, né? Fala como é que está o clima, a gente é bem detalhista, porque são marcos, ficam na memória. Mas, meu irmão, qual é o saldo que você tira disso? Você pode realmente pegar essas palavras desse homem e encaixá-las na sua vida, na forma como você lê as aflições que Deus tem permitido, nas quais Ele tem propósito na sua vida? Ou você acha que o propósito de Deus é apenas para te enclausurar, para que você fique ressentido contra tudo e todos, amargo, amargurado, enclausurado? Não. Para que a dependência do Senhor aumente. Isso trará reflexos nos relacionamentos, trará reflexos na forma como nós viveremos com os outros, na forma como o mundo ensina, irmão. Você se tornará extremamente ressentido, amargurado, egoísta, enclausurado em si, cheio de cascas, ressentido. Mas nós vemos aqui que este homem, ao lidar com a situação que estava acima das suas forças, agora mais dependente de Deus, se entregaria ainda mais aos que estão ao seu redor. Veja o versículo 11: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor. Alguém ressentido diz palavras assim? Alguém clausurado? Alguém amargurado?
abre o seu coração depois de grandes sofrimentos e pede oração, ajude-nos em orações. Alguém ressentido, amargurado, enclausurado, não fará isso. Não pedirá ajuda em oração. A tendência é se trancar ainda mais ou se tornar agressivo. Para que ninguém lhe faça sofrer, eu ataco primeiro. Muitos adotam essa prática. Como forma de defesa, eles atacam para poder se proteger, porque não querem viver a situação novamente. Mas aqueles que olham pelo agir de Deus, irmãos, percebem o agir de Deus nas suas vidas, em meio às aflições, saem nesses momentos, mantêm seus relacionamentos saudáveis. Ele diz: ajudando-nos também vocês com as vossas orações, dependência de Deus e também das pessoas ao seu redor. Nada dessas canções revanchistas, que nós ouvimos em nossos dias. Aquele que não te ajudou vai passar vergonha ao ver você na bênção. Não vemos isso. Vemos aqui alguém que reconhece suas fragilidades, pedindo às pessoas que continuem a orar por ele. Paulo mantém a dependência de Deus e se viu necessitado da ajuda de Deus através das orações, porque ele viu as suas limitações. Então ele diz à igreja de Corinto: continue a orar por mim. Ressentidos, amargurados, enclausurados, não falam tais palavras, porque estão com seus corações cheios de ressentimento, de amargura. Nós percebemos, irmãos, que esses homens, ao saírem dessa tribulação que foi acima das suas vidas, eles saem do outro lado com os corações limpos. E foi importante que eu e você tenhamos essa ideia. Então vimos aqui no versículo 11 esse primeiro fruto em relação aos relacionamentos. Ajude-nos também, ajude-nos através das orações de vocês. Veja o restante. Através com as vossas orações, a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a nosso respeito. Veja agora que ele está dizendo, para que através das nossas vidas muitas pessoas sejam gratas a Deus. Veja aqui alguém que está pronto, com o coração aberto, para continuar sendo bênção na vida de outros, para que muitos, é isso que ele diz, muitas pessoas, não é um ou outro. Eu não vou fazer uma lista negra e uma lista seleta de quem eu vou ter relacionamentos, coisa que quando estamos deprimidos nós temos a tendência de fazer. Mas ele diz, para que muitas pessoas sejam gratas a Deus através de nós. Através de nós. Alguém abatido e enclausurado em si mesmo não quer voltar para ninguém. Quando saímos de sofrimentos, que são marcas, geram marcas, que se transformam em marcos das nossas vidas, a gente tem a tendência de fazer uma listinha, Eu vou montar o meu clube, com quem eu terei contato. Ele fala aqui, meus caros, para que muitas pessoas sejam gratas a Deus por causa das nossas vidas. Amargurados não falam isso. E aí um terceiro ponto, esse versículo 11. Pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Ele diz que ele recebeu muitas bênçãos através de muitas outras pessoas. Que coisa grandiosa! Alguém que pede oração porque reconhece suas fragilidades, para que ele, continuando sedativo, instrumento nas mãos do Senhor, muitas pessoas sejam gratas a Deus pelo que Deus vai conceder a eles através da sua vida. E ele reconhece que o que ele recebeu foi recebido através da vida de muitos. Que bênção! Podemos ler essas palavras ditas por um homem
que enfrentou um sofrimento que foi acima das suas capacidades. Não vejo aqui, meus caros, alguém que iria se afundar em ressentimentos. Não vejo nas palavras dele uma lista de vingança. Muito pelo contrário, vejo as palavras deste homem, alguém que, por aumentar sua dependência de Deus, entender que Deus tem governo absoluto sobre a vida dele, se tornaria ainda mais produtivo. Porque Deus removeu, nessa experiência que ele passou, removeu muito das coisas que eram limitantes, que impediam, que fragilizavam Paulo para que ele fosse o que ele seria a partir do versículo 11. Mais pessoas foram abençoadas através da vida dele. E ele agora enxergava muitas outras pessoas que eram bênçãos na vida dele. Como eu e você enxergamos os sofrimentos que Deus permite que vivamos? Será que eu e você poderíamos pegar essas exatas palavras e encaixá-las em nossas vidas? Ou teríamos dificuldade de traduzir isso, olhar para os sofrimentos que enfrentamos, principalmente os grandes sofrimentos, e dizer que essas coisas estão presentes em nossas vidas? Nós servimos ao mesmo Deus, irmãos. Então, quão importante é que nós enxerguemos também esses mesmos frutos. Ao depender mais de Deus, ao enfrentar situações em que Ele vai permitir que os nossos recursos, aquilo que a gente acha, as cartas na manga que temos, se esgotem por completo, para que a nossa dependência dele aumente. Será que eu e você teríamos condições de fazer tais afirmações? Que Deus permitiu isso com propósitos claros para que nós dependamos mais dele, e que ao final desse período nós nos tornássemos ainda mais receptivos ao agir de Deus vindo de outras pessoas, e que nós estaremos ainda mais abertos aos instrumentos de Deus na vida. Esses frutos só estarão na minha vida se eu entender que Deus não joga dados com a minha vida, se eu entender que não é a lei do retorno, que rege a minha vida, mas é o Deus que tem governo absoluto sobre todas as coisas. Que mesmo as situações que estão além da minha capacidade, elas não fogem ao plano e ao propósito e ao poder de Deus gerenciá-las, para que frutos como esse sejam gerados em nossas vidas. Grandes tribulações deixam marcas. Antes daquele dia, você tinha uma leitura. Depois daquele dia, você tem outra leitura da Bíblia. Te pergunto, qual? Pastor, depois daquele dia, tenho inúmeras reservas com quem quer que seja que se aproxime de mim. Isso que Paulo fala de muitos, eu ver Deus conceder muitas coisas através de muitos. Não, pastor, minha lista é bem reduzida. Depois daquele dia, não, pastor, depois daquele dia eu me tranco ou eu me afasto das pessoas, quem quer que elas sejam, não deixe que elas se aproximem. Esse não é o saldo que Deus quer que você tenha. A leitura que você deve ter de grandes sofrimentos. Esses não são os marcos que Deus quer gerar na sua vida. Quando Ele fala da paciência que nos habilita a suportar, não, pastor, minha paciência hoje está acima. Depois daquele dia é zero, não tenho tolerância com mais ninguém, não suporto mais ninguém, não aguento lidar com mais nada. Porque depois daquele dia, o saldo da minha vida é essa. Não é isso que Deus quer gerar na sua vida. Muito pelo contrário, para que você suporte com mais paciência, para que a sua lista, que antes estava reduzida, possa aumentar.
tanto de pessoas para as quais você será bênção, tanto de pessoas que você enxerga que são bênçãos na sua vida. O mundo, os ideais do mundo trazem a ideia da revanche e da vingança, que irão adoecer seu coração e irão secar a sua alma. Você jamais enxergará esses frutos. Mas, meu irmão, pelo olhar da palavra, do agir de Deus, e que Ele nos permite que sofrimentos venham sobre as nossas vidas, esse deve ser o olhar que eu e você devemos ter. Quais são as marcas e os marcos que ficaram evidentes na vida de Paulo após esse momento, desse sofrimento na qual ele se desesperou da própria vida? Maior confiança em Deus, e isso se desdobrou nos relacionamentos. E você, meu irmão? Quais são as marcas e os marcos antes e depois daquele dia? A palavra nos mostra como nós devemos enxergar esses momentos. Não é você quem os interpreta, é a palavra. A palavra diz como você olha para esses momentos. E ao olhar com este olhar, nós reconheceremos e enxergaremos esses grandiosos frutos: amargura, ressentimentos, enclausuramento, trancar-se em si mesmo, ou maior entrega, confiança, dependência de Deus, coração limpo, se ver ligado aos outros, os outros ligados a você, você doar, receber. Esse é o caminho que Deus quer que você leia os grandes sofrimentos. Não para te clausurar e te deixar traumas. É claro que não é fácil, mas a palavra nos mostra o caminho. Enxergue, meu caro, aquilo que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8:18: porque para mim tem um certo os sofrimentos do presente, do tempo presente, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Estamos em um momento de sofrimento, e há coisas que nos aguardam, há uma glória futura, mas você está sendo preparado para ela. Já que em tudo isso que nós falamos, parte daquilo que nós escutaremos na glória que vai ser revelada em nós já estão em andamento na nossa vida agora. E essa forma que eu e você devemos enxergar essas grandes aflições, irmãos, é a agir de Deus, para que a maior parte daquilo que nos aguarda já está em andamento na sua vida. Vamos orar nesse momento, vamos inclinar nossas cabeças, nos dirigir àquele que tem propósitos em todas as coisas, aquele que tem movido o controle absoluto sobre todas as circunstâncias que nos cercam. Bendito Senhor, graças damos a Ti, ó Pai, mas mais uma vez, ó Deus, alimentados pela Tua palavra, alimentados, ó Deus, por aquilo que o Senhor deixou revelado, inspirado, ó Deus, nas Escrituras. Nossa vida, ó Deus, não segue ao acaso. Nossa vida, ó Deus, não é regida por karmas, mas, ó Deus, nossa vida é regida por aquilo que habita nos céus, e que mesmo em meio aos sofrimentos, Ele foge e forma mais dele, mais o Senhor em nós. Leva os meus irmãos a olharem para o seu passado, Deus, naquilo que viveram e enfrentaram, que possam perceber que foi o Senhor permitido, ó Deus, que se esgotassem as nossas forças, para que a nossa dependência do Senhor aumentasse, e assim, ó Deus, nos tornássemos instrumentos ainda mais poderosos em Tuas mãos. Essa é a interpretação que devemos ter nos grandes sofrimentos. Aqueles que possam estar enclausurados, ó Deus, em si mesmos, ó Deus, encastelados, ó Pai, em seus sofrimentos,
liberte-os nessa noite pela tua palavra. E saiam daqui, ó Deus, dispostos a ser instrumentos para consolar, porque estão sendo consolados. E assim, ó Deus, se percebam ligados a muitos outros, tanto para receberem como para doar. Nossa vida, ó Deus, segue parte do teu propósito. Eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Achei pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a dor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples ao rei, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, aleluia.
multidões cantando. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra mim, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Senhor Deus, graças damos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Nossas aflições, ó Deus, devemos enxergá-las, ó Pai, como tendo um propósito em nossas vidas. Deus, que saímos nesse momento, desse culto, Pai, com esse entendimento. Não, ó Pai, deprimidos, mas edificados. Ó Deus, podemos estar tristes pelas aflições que todos enfrentamos, ó Deus, ao longo das nossas vidas. Mas que nós as enxerguemos, ó Pai, como fazendo parte, ó Pai, do grandioso plano em que o Senhor tem trabalhado em nossas vidas. Para que quando, ó Deus, nos encontrarmos com o Senhor, ó Pai, nós percebamos claramente, ó Deus, que o Senhor trabalhou em nossas vidas, também através das dores e das aflições. Abençoe a semana de todos, conceda graça. Ó Pai, fortaleça a vida, ó Pai, de cada um, abençoe os relacionamentos, ó Deus, que sejam marcados, não por ressentimentos, mas por perdão, reconciliações, ó Deus, pelo agir do Senhor, pelo perdão com o qual o Senhor também nos concedeu. Abençoe o trabalho, ó Pai, de cada um, é o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Recebamos a bênção, irmãos, a graça e a paz de nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus do Pai, as terras consolações do Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor aqui reunido, todo o povo do Senhor sobre essa terra, hoje e sempre. Amém. Amém, meus caros, podem se sentar. Nosso culto se encerra. Com certeza fomos edificados por sua poderosa palavra, pela comunhão, pelo agir dele em nossas vidas. Passando alguns avisos. Ensaio oral essa semana. Não, deixa eu falar, já estou aqui na frente mesmo. Desligou a câmera aí? Não? Amém. Vai para o YouTube. Deixa eu dar um testemunho. Em nome de todas as irmãs. Tem sido maravilhoso depois que fizemos a divisão vocal. Maravilhoso. O último ensaio, vocês estavam não, né? Você não estava não, né? O último ensaio que elas puderam, elas aprenderam muito. Não foi? A Alessandra, posso falar? A Alessandra, antigamente, a gente tinha que construir a música, né, Letícia? Construir a música para que ficasse confortável para a Alessandra. Hoje não. Hoje a Alessandra, ela conseguiu pegar o contrato dela nas quartas-feiras e colocar no meu tom. Porque o meu canto é muito agudo, eu canto muito agudo. A Carla entrou no Ministério de Goiás, canta muito agudo. E ela falou, Carla, pode deixar, não preocupe comigo, eu vou achar minha voz. E isso é só moral, é só quando canta em conjunto. Porque quando a gente esmebra as vozes, seria a Maria de Deus, os meninos lá ensaiando lá, quando faz divisão vocal, fica confortável para a pessoa. Então eu não estou preocupando mais com a Alessandra, ela entra na voz, às vezes você fala assim, mas ela não está cantando, ela está cantando.
Sai 7 horas. 7 horas. Viu? Ok, quinta-feira nosso estudo bíblico iremos para Romanos 14. Aprenderemos sobre a questão de como lidar com os mais frágeis na fé. Romanos 14 e 15. Algo importante para as nossas vidas. Sábado que vem estamos aí de folga, né? Tivemos a programação ontem, então não teremos aí encontro dos jovens. Nós oramos por uma programação que haverá no mês de outubro, que será vinda de 8 a 10 irmãos da Igreja do Dourado. Então, viramos no final de semana no dia 19. Então, 17, 18, 19, sexta, sábado e domingo. Entre 8 e 10 pessoas estarão aqui para nos auxiliar no trabalho de evangelização, e no sábado e também no domingo, aqui com as crianças. E domingo à noite, no domingo 19, o pastor Luiz estará pregando, ele virá junto com esses irmãos também. A luz do coral já foi dado, e são esses amigos. Né? Temos Igor, vem cá, moço. Eu não olhei, não. Vamos orar pela vida desse rapaz aqui, nosso amado Igor. Deus, graças a Deus pela vida, Pai, desse jovem, nosso irmão Igor, mais um ano de vida que o Senhor está concedendo a vida dele. Abençoe toda a sua família, seus irmãos, Pai, seus pais, que também se alegrem com ele. O Senhor conceda muitos anos de vida, todos bem-vindos ao Pai, servir ao Senhor, servir a igreja e também ao próximo. Que nós, Pai, como igreja, nos alegremos também no dia do seu aniversário. Conceda graça e vida ao Igor, abençoe a vida da Letícia, Pai, e toda a sua família também. Obrigado, Pai, pedimos pela vida, Pai, também do Pai do Beto, Pai, que foi para Sete Lagoas, onde sofreu no AVC, abençoe a vida dele, Pai. Recebemos essa notícia, só conceda graça. E também a todos os enfermos entre nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, moço. E nós vamos para a porta, que Deus abençoe a sua vida. Não saia sem cumprimentar seu irmão, que eu vou de comunhão para a glória dele. Em nome de Jesus.